Salve, salve, jovens geeks! Bem-vindos ao Caio Nerd! Hoje vamos mergulhar fundo em Dandadan, um dos animes mais caóticos e divertidos de 2024, que já está disponível no Brasil pela Netflix e Crunchyroll. Vamos explorar as curiosidades, superstições japonesas e como tudo isso se conecta à narrativa cheia de ação, comédia e momentos assustadores. Bora começar? O mangá estreou em 2021 e já conquistou milhões de fãs por misturar elementos de sci-fi, ocultismo e comédia. A animação está nas mãos da Science Saru, estúdio conhecido por títulos como Devilman Crybaby e Star Wars Visions. O estúdio fez um trabalho incrível adaptando o mangá, trazendo cores vibrantes e cenas de ação de tirar o fôlego. Dandadan começa de um jeito simples, mas a coisa logo descamba para o caos total. A história acompanha Momoyase, uma garota do ensino médio que cresceu acreditando em fantasmas, já que vem de uma família de médiums. Só que ela acha a ideia de alienígenas ridícula. Do outro lado, temos Ken Takakura, mais conhecido como Okarun, um nerd solitário obcecado por teorias da conspiração. Ele acredita fielmente em aliens, mas não bota fé em fantasmas. Os dois acabam se cruzando e, claro, começam a discutir sobre quem tá certo. O resultado? Uma aposta maluca. Momo vai investigar um hospital abandonado onde rolam avistamentos de OVNIs e Okarun vai encarar um túnel assombrado. O que eles não esperavam? Que os dois estavam certos. A partir daí, o negócio só piora ou melhora, depende de como você encara o caos. Momo é abduzida por alienígenas super bizarros e Okarun acaba amaldiçoado pela temida vovó Turbo, uma entidade sobrenatural sinistra. E para piorar a vida dele, a maldição envolve a perda da sua, joias de família. Agora, além de lidar com fantasmas e ETs, ele tem que correr atrás de recuperar o que é dele. Ah, e tem mais. No mangá, tem uma cena onde o Okarun segura uma revista de OVNIs que faz uma referência direta ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deixando claro que ele é todo envolvido com teorias da conspiração. Mas no anime, resolveram trocar o nome de Obama por um político fictício. Isso chamou a atenção da galera, já que essa não é a primeira vez que animes fazem esse tipo de ajuste político. Um exemplo clássico é Baki the Grappler, que já teve versões de George W. Bush e Donald Trump com nomes alterados. Até Death Note já meteu o Trump no meio da história. Mesmo assim, Dandadan continua bem fiel ao mangá no geral, sem perder a essência maluca e divertida que conquistou os fãs. Conforme a história avança, Momo e Okarun precisam se unir para enfrentar todo tipo de bizarrice. Fantasmas, alienígenas e maldições que só pioram a cada capítulo. A dinâmica entre os dois é hilária, com eles se provocando e ao mesmo tempo aprendendo a confiar um no outro enquanto enfrentam coisas que nem nos piores pesadelos eles imaginavam. Cada episódio revela novos mistérios e forças sobrenaturais, misturando comédia, terror e ação de um jeito que só Dandadan sabe fazer. A Vovó Turbo, ou Turbo Bachan. Essa aí é a estrela do show quando se fala de entidades estranhas. A Vovó Turbo, que amaldiçoa o Okarun no primeiro episódio, é baseada em uma lenda urbana real. Na vida real, a Turbo Bachan é uma figura bizarra que supostamente foi vista correndo a pé mais rápido que carros em túneis na prefeitura de Hyogo, no Japão. Imagina só, você tá dirigindo de boa num túnel à noite e do nada uma velhinha passa correndo a pé e te ultrapassa. Essa é uma daquelas lendas que mistura medo e absurdo, e o anime faz uma baita homenagem a ela. No anime, a Vovó Turbo é retratada como uma entidade meio fantasma, meio monstro, com uma vibe super sinistra, mas o humor absurdo da série acaba deixando essa cena ainda mais icônica. Outra superstição que aparece em Dandadan é a dos Yurei,
que são os fantasmas tradicionais do Japão. No folclore japonês, os Yureis são espíritos que, de alguma forma, não conseguiram passar para o outro lado depois da morte, geralmente por causa de algum rancor ou injustiça. Esses espíritos são conhecidos por assombrar os vivos e, muitas vezes, causam todo tipo de problemas, principalmente maldições. No anime, a ideia de fantasmas que não conseguem seguir em frente está super presente, principalmente com a Vovó Turbo e as outras entidades espirituais que Okarun e Momo enfrentam. É quase como se o anime estivesse dizendo: ok, alienígenas podem ser assustadores, mas os fantasmas são muito mais hardcore. Túneis assombrados. Os túneis são um tema recorrente nas histórias de terror japonesas. No Japão, muitos acreditam que túneis podem ser portais entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e por isso eles são lugares perfeitos para lendas de assombrações. Em Dandadan, Okarun visita um túnel assombrado para provar que fantasmas não existem, mas adivinha? Ele acaba dando de cara com um dos piores. Esse tema de túneis assombrados é um clássico e o anime faz uma bela homenagem a essa superstição japonesa que, sinceramente, é super assustadora. Tenta passar por um túnel à noite no Japão depois de ouvir essas histórias e me diz se não dá um medinho. Aliens e OVNIs na cultura japonesa. Agora, falando de alienígenas, a crença em seres de outros planetas também tem suas raízes no Japão, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão, assim como vários outros países, tem sua própria lista de avistamentos de OVNIs, com um dos mais famosos sendo o caso de Kofu, onde crianças disseram ter visto um disco voador e um alienígena saindo de dentro dele nos anos 70. Okarun, com sua obsessão por alienígenas e OVNIs, é quase um reflexo dessas histórias que fazem parte do imaginário popular japonês. No anime, o fascínio de Okarun por teorias da conspiração e seres de outros mundos é levado ao extremo, trazendo um contraste interessante com as crenças de Momo nos fantasmas. Para deixar mais divertido, a gente pode comparar essas lendas com as superstições brasileiras. A Vovó Turbo, por exemplo, poderia ser vista como uma versão japonesa da loira do banheiro ou até mesmo da mula sem cabeça, só que mais sinistra e com um toque de humor. E o túnel assombrado? No Brasil, a gente já ouviu histórias de assombrações em estradas e em lugares como o Viaduto do Chá, em São Paulo. Isso mostra como essas lendas acabam sendo universais, mas com aquele tempero cultural que faz toda a diferença. Agora, vamos falar sobre aliens, e nada mais justo do que comparar os alienígenas bizarros de Dandadan com o nosso famoso ET de Varginha. Se você ainda não ouviu essa história, o ET de Varginha é basicamente o avistamento alienígena mais famoso do Brasil. Em 1996, em Varginha, Minas Gerais, várias pessoas afirmaram ter visto uma criatura estranha, com pele marrom e olhos vermelhos, que foi logo associada a um alienígena. O caso ganhou tanta notoriedade que até hoje faz parte da cultura pop brasileira, com várias teorias de conspiração e documentários explorando o que realmente aconteceu. Em Dandadan, os alienígenas que Momo encontra são igualmente estranhos e inusitados. No anime, os ETs têm um design bem peculiar, com formas esquisitas e comportamentos bizarros, como, por exemplo, o fato de quererem roubar bananas dos humanos. Parece bobo, mas esse tipo de humor absurdo é a cara de Dandadan. Já no caso do ET de Varginha, apesar da situação ser tratada com um tom mais sério no Brasil, a criatura também é cercada de mistério e bizarrice, criando um paralelo interessante. Assim como o ET de Varginha virou um ícone das teorias de conspiração no Brasil, os alienígenas em Dandadan também refletem o fascínio que muitas culturas têm por seres de outro planeta. O anime brinca com essas referências e as exagera, enquanto o ET de Varginha continua sendo um dos maiores mistérios extraterrestres do Brasil, alimentando a imaginação de quem curte teorias sobre a vida fora da Terra. O nome do mangá, Dandadan, parece meio aleatório, né? Mas ele é uma referência às onomatopeias japonesas, que são aqueles sons de efeito que a gente vê em mangás, tipo ban, zrenia, pau e tal.
Isso já te prepara para o ritmo insano e cheio de ação da série. Yukinobu Tatsu foi assistente de uma galera pesada. O criador, Yukinobu Tatsu, trabalhou como assistente de Tatsuki Fujimoto, o autor de Chainsaw Man, e também de Yuji Kaku, de Hell's Paradise, Jigokuraku. Ele basicamente treinou com os mestres da loucura antes de lançar sua própria obra que mistura aliens, fantasmas e muito caos. Dandadan mistura comédia e terror de um jeito único, e se você reparar, vai ver várias referências ao horror japonês clássico. Monstros como a Vovó Turbo tem um visual que lembra as criaturas bizarras dos filmes de terror japoneses antigos, só que com aquele toque cômico que tira um pouco do medo e te faz rir no meio da tensão. Com a primeira temporada de Dandadan pegando fogo, já dá pra dizer que esse anime tem tudo para se consolidar como um dos grandes sucessos de 2024. A mistura única de comédia absurda, terror sobrenatural e ficção científica faz de Dandadan uma experiência única, e isso só aumenta as expectativas dos fãs. A série tem um ritmo frenético e cheio de momentos icônicos, como a busca de Okarun pelas suas joias da família e os encontros hilários com entidades bizarras e alienígenas fixados em bananas. É o tipo de obra que te pega de surpresa e faz você rir e ficar tenso ao mesmo tempo. Em termos de fidelidade ao mangá, tirando uma ou outra mudança, como a substituição do nome de Obama por um político fictício, o anime está fazendo um ótimo trabalho em capturar a essência caótica e divertida da história. Com a primeira temporada contando com 12 episódios, o público que já acompanha o mangá pode prever alguns dos próximos acontecimentos, o que aumenta a empolgação para os fãs. E o que podemos esperar para o futuro? Bom, o mangá de Dandadan já tem bastante material publicado, então as chances de vermos mais temporadas são grandes. Com o sucesso inicial tanto no Japão quanto internacionalmente, é provável que o estúdio Science Saru continue investindo na série. E convenhamos, quem não quer ver mais dessa insanidade cheia de humor, terror e ação? Agora só nos resta aguardar o que vem a seguir e torcer para que Dandadan continue nos surpreendendo com mais misturas malucas de fantasmas, aliens e tudo mais que a mente criativa de Yukinobu Tatsu conseguir imaginar. Depois de tudo isso, não tem como negar. Dandadan é aquela mistura louca que a gente nem sabia que precisava, mas agora não consegue largar. Entre fantasmas, alienígenas e Okarun correndo atrás das suas joias de família, a série está cheia de momentos memoráveis que vão te fazer rir e ficar tenso ao mesmo tempo. E isso é só o começo, com certeza tem muito mais maluquice vindo por aí. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like maroto e comenta aqui embaixo o que você achou dessa mistura toda. Qual foi a sua cena favorita até agora? E quais são as suas apostas para o que vai rolar nos próximos episódios? Ah, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo geek. Lembre-se, se é geek, é Caio Nerd. Valeu, galera, e até a próxima!